Direitos e vantagens do servidor público federal. O que é o vencimento, né? É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, ou seja, sem os adicionais. É o vencimento básico, né? É assegurada a isonomia de vencimento, né? Só do vencimento, para cargo de atribuição igual ou assemelhada. E já a remuneração, ele é o vencimento, mais as vantagens pecuniárias permanentes por lei. A remuneração é irredutível, a não ser por imposição legal. Né? Veio uma lei que diminuiu a remuneração, ou por ordem judicial, ou por algum consignado em folha, que daí o servidor topou, né, em ter aquele desconto em folha, sendo que pode ser no máximo descontado 35% da remuneração dele, nesse consignado. Não pode ser inferior à remuneração, né, não pode ser inferior a um salário mínimo. Quando que ocorre o desconto na remuneração? Falta injustificada, ou vai descontar uma parcela da remuneração diária, proporcional a atraso, ausência ou saída antecipada. E quando é que o servidor vai ter que fazer reposição e indenização ao erário, né? Devem ser previamente comunicados ao servidor que ele precisa, né, indenizar o erário, para pagamento em até 30 dias, podendo ser parcelado. Então pode ser parcelado. E essa parcela não pode ser inferior a 10% da remuneração. Então tem que ser no mínimo 10% da remuneração. Se for por pagamento indevido no mês anterior, então o funcionário ele recebeu um pagamento indevido no mês anterior. Daí essa reposição vai ser imediata e em parcela única. Servidor que foi exonerado, demitido, ou que tiver aposentadoria ou disponibilidade cassada, e que ainda assim estiver em débito com o erário, ele vai ter 60 dias para quitar o débito, ou ele vai ser inscrito em dívida ativa. Vantagens então para o servidor, né? Ele pode receber indenizações, que elas não se incorporam, né? Não se incorpora ao vencimento ou provento. Essas indenizações, elas contam na remuneração, né? Mas elas não vão se incorporar no vencimento. Quais são essas indenizações? Primeiro aqui é a ajuda de custo. Para compensar a despesa de instalação de servidor transferido para uma nova sede a interesse do serviço. Quando for remoção a pedido, ele não vai ganhar, né? Não ganha. E tem que ter mudança permanente do domicílio. E é vedado o pagamento duplo. Então só um dos cônjuges, só para um dos cônjuges. Vai haver ajuda de custo para a família do servidor que falecer nessa nova localidade. Se for pedido aqui, né, em até 1 ano após o óbito. Essa ajuda de custo é calculada sobre a remuneração e não pode exceder o valor de 3 meses. Então, o sujeito pode ganhar até 3 meses da remuneração dele como ajuda de custo, quando ele se muda a interesse do serviço público. Tem que ter mudança de domicílio, né? E é vedado o pagamento duplo, né? Se for os dois cônjuges, não são os dois que podem receber, só um. Deverá restituir a ajuda caso não se apresente em até 30 dias na nova sede. Outra forma de indenização depois da ajuda de custo é a diária. Ganha quando há serviço, né, quando tiver serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório. Será concedido por dia de afastamento, né, então uma diária por dia de afastamento. E vai ser pela metade quando não exigir pernoite fora da sede. Então o sujeito teve que ir até Tubarão, por exemplo, fazer um trabalho, mas voltou no mesmo dia, não pernoitou lá. Ou quando a União custear, por meio diverso, despesas extraordinárias cobertas por diárias. Quem que não vai fazer jus ao à diária, né?
Não vai fazer jus se o deslocamento for exigência permanente do cargo. Então já é exigência daquele cargo ali o deslocamento. Aí ele não ganha. E quando o deslocamento for dentro da mesma região, ou microárea, né? Microrregião, ou área de controle integrado mantida com países limítrofes. Quem receber e não se afastar da sede deverá restituir integralmente no prazo de 5 dias. Recebi a diária, mas não fui fazer a viagem. Aí eu vou ter que devolver esse valor em até 5 dias. O valor inteiro. Caso retorne antes, também vai restituir as diárias em excesso. Outra forma de indenização aqui é o transporte ao servidor e realizar despesa com utilização do meio próprio de locomoção para serviço externo. Então, usei meu carro para fazer algum serviço externo do órgão, aí eu recebo uma indenização de transporte, né? Alguns órgãos têm. E, por último aqui, auxílio moradia, que é um ressarcimento de despesa comprovada com aluguel, de moradia ou hotel, no prazo que eu recebo, né? No prazo de 1 mês, depois que eu comprovar a despesa. Então eu paguei o aluguel, comprovei a despesa, até 1 mês depois eu recebo o auxílio moradia. Requisitos, né, para eu poder receber o auxílio moradia. Que eu não tenha um imóvel funcional disponível para o meu uso, que o meu cônjuge ou companheiro não ocupe já um imóvel funcional, senão eu sou obrigado a ir para o imóvel funcional dele. Quando o servidor ou cônjuge não é ou foi até 12 meses antes da nomeação, proprietário de imóvel no município onde eu for exercer o cargo. Então, por exemplo, eu me mudo, sou transferido para Araranguá. E aí eu ou a Ju fomos donos de um imóvel no local até 12 meses antes da minha nomeação. Daí eu não tenho direito ao auxílio moradia. Nenhuma pessoa que resida com o servidor pode receber o auxílio moradia. O servidor tem, esse aqui eu acho que é aquela polêmica do caso Bretas lá, do juiz do Rio de Janeiro lá, que ele e a mulher recebem o auxílio. Requisito também que o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar um cargo em comissão ou função de confiança, ou um cargo de natureza especial, ou de ministro ou equivalente. Então é todo mundo que recebe auxílio moradia? Não. Só quem tem cargo em comissão, função de confiança, DAS 456. Quem tem cargo de natureza especial, ou ministro ou equivalente a ministro. Tem que ser um município fora da mesma região, ou fora da área de controle integrada com outro país. O servidor ele não pode ter residido por prazo superior a 60 dias nesse município nos últimos 12 meses. 12 meses. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação. O deslocamento ele não pode ter sido, né, no caso, por força de alteração de lotação ou de nomeação para cargo efetivo. E o deslocamento tem que ter sido após 30 de julho de 2006. Para esse auxílio moradia, existe um limite relativo de, no máximo, 25% do valor da remuneração do cargo. Um limite fixo, que esse seria o teto total, né, de 25% da remuneração do ministro. Porém, a própria lei, ela estabelece que a mesma lei estabelece um limite de R$ 1.800 para o auxílio moradia. E no caso, depois das indenizações, vem aqui as gratificações e adicionais. Quais são essas gratificações e adicionais? Retribuição por função de direção, chefia e assessoramento, que é um valor especificado por lei. A gratificação natalina, que na verdade é o 13º salário, que é 1/12 da remuneração de dezembro, vezes o número de meses de exercício do funcionário. Uma fração de mês trabalhado igual ou superior a 15 dias vai ser considerado mês integral.
E a gratificação tem que ser paga até dia 20 de dezembro. Não é considerada para cálculo de vantagem pecuniária. Outra gratificação adicional aqui seria a insalubridade, periculosidade e atividade penosa. A insalubridade, ela varia conforme o grau de exposição. E a periculosidade, ela é um grau fixo. Então a insalubridade varia e periculosidade é grau fixo. Se tiver ambos, deve optar por um dos dois, não pode receber os dois. Gestante ou lactante deverá se afastar de locais insalubres ou perigosos, exercendo atividade em outro local. E atividade penosa é exercício em zona de fronteira ou outros locais que o justifiquem. Atividade penosa em zona de fronteira. Não. Será que eu não anotei errado? Atividade perigosa, talvez. Profissionais que operam raio-x deverão passar por exame médico a cada 6 meses. Temos também aqui o adicional por serviço extraordinário, que é a hora extra, onde tu ganha 50% acima da hora normal. Só é permitido para situação excepcional e temporária, com limite de 2 horas por jornada. O adicional noturno ele é pago entre as 10 horas e as 5 da manhã, com acréscimo de 25% sobre o valor da hora extra. Tem também o adicional de férias, que é um terço de remuneração do período de férias. Vantagem de direção, chefia ou assessoramento também entra na conta. Então, um terço sobre essa vantagem também. E eu tenho a gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, o servidor que participa da administração ou da organização de curso, concurso ou vestibular. O valor é calculado em horas, não pode ser superior a 120 horas de trabalhos anuais, ressalvado um acréscimo justificado de até mais 120 horas. O valor máximo da hora sobre o vencimento básico, então é sobre o vencimento básico, é pouquinho, né? Vai ser de 2,2% ou 1,2%, dependendo da atividade. Só vai ser pago se exercida sem prejuízo da atividade do servidor, ou se o servidor pagar as horas, né, que ele está atuando. E o valor não vai se incorporar, óbvio. Aqui relativo às férias, poderão ser acumuladas até 2 períodos, então pode pegar até 2 períodos de férias juntos. Faltas não podem ser compensadas com dia de férias, então não posso compensar a falta com dia de férias. Eu posso parcelar as férias em até 3 períodos, né, sendo funcionário federal. O pagamento da remuneração acontece até 2 dias antes do início das férias. Uma fração de mês trabalhado, né, de 14 dias ou mais, conta como mês integral para o cálculo das férias. O servidor que opera o raio-x ele tem direito a 20 dias consecutivos de férias por semestre. Isso aqui é proibida a acumulação. Então eu tiro 20 dias no primeiro semestre, 20 dias no segundo semestre. Há possibilidade de interrupção dessas férias pela autoridade e o restante vai ser gozado de uma só vez. Aqui agora em relação às licenças, né? Eu tenho a licença saúde, que é uma licença remunerada, a pedido ou de ofício, para tratar da minha própria saúde, né? Eu como servidor. Se for inferior a 15 dias, 15 dias dentro de um total de um ano, estará dispensado da perícia oficial. Tenho a licença por doença em pessoa da família, que é para tratar cônjuge, pai, filho, padrasto, madrasta, enteado ou dependente, mediante uma perícia médica oficial, né? Ela somente é deferida se a assistência direta do servidor for indispensável. Então, eu, né, como familiar, ali sou indispensável para a recuperação daquela pessoa. E não puder ser prestado simultaneamente com o cargo, ou com compensação de horário. Então, essa licença ela vai ser remunerada até 60 dias consecutivos, ou não, dentro de 12 meses. Ou ela vai ser não remunerada, se além desses 60, eu precisar pegar outros dias, até um limite de 90 dias. Então, o máximo que eu posso pegar é de 150 dias. Esses 90 dias aqui também, consecutivo ou não. Eu tenho a licença por afastamento do cônjuge,
quando ele é deslocado para outro ponto do território nacional ou do exterior, ou para mandato eletivo. A licença é por prazo indeterminado e sem remuneração. Mesmo quando o cônjuge não é servidor público, também tem direito a essa licença por afastamento. Continuando aqui a parte de licença, né? A licença para serviço militar. Após o período militar, o sujeito vai ter até 30 dias não remunerados para retornar ao cargo. E ali não fala nada se é remunerado ou não, né? Então não se sabe. A licença para atividade política, sem remuneração, né? Ela vai ser sem remuneração. Desde quando? Desde a escolha como candidato pelo partido até o registro da candidatura. Após o registro da candidatura, até o 10º dia após a eleição, né? Após o registro, e até o 10º dia após a eleição, ela vai ser remunerada, com limite máximo de 3 meses de remuneração. Licença para capacitação, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se por até 3 meses para capacitação profissional de forma remunerada. E não é acumulável, né? Se passou aqueles 5 anos, não usou, se passar mais 5 vai perder. Licença para tratar de assunto particular, ela é não remunerada por até 3 anos consecutivos, desde que não esteja em estágio probatório. Se tiver estágio probatório, aí não pode. Pode ser interrompida a qualquer momento a pedido do servidor ou no interesse do serviço. A licença para desempenho de mandato classista. Ela é não remunerada e na mesma duração do mandato, podendo ser prorrogada indefinidamente em caso de reeleição. Alguns limites para o desempenho do mandato classista, né? Se eu tiver uma entidade até 5.000 associados, posso ter 2 servidores designados para isso, em licença para o mandato classista. Uma entidade de 5.001 até 30.000, 4 servidores. Mais de 30.000, 8 servidores. O servidor não vai poder ser removido ou redistribuído de ofício para local diferente durante o mandato. Afastamento. O afastamento pode ser para servir a outro órgão, de qualquer dos poderes e de qualquer ente. Qualquer poder, qualquer ente. Em caso de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, aí eu posso ser afastado para servir em outro órgão, ou em algum caso previsto em lei específica. E posso ter também afastamento para o mandato eletivo. Aqui é para o servidor que for eleito. Antes a licença aqui para atividade política era enquanto candidato, né? Aqui o afastamento é para o sujeito que foi eleito, o servidor que for eleito. Para mandato federal, estadual ou distrital, será remunerado pelo cargo eletivo. No caso de prefeito, ele pode optar pela remuneração, e no caso de vereador, ele pode tanto receber 2 remunerações, se o horário for compatível, como pode optar pela remuneração, se o horário for incompatível. Durante o afastamento, irá contribuir para a Seguridade Social normalmente. O servidor também não poderá ser removido ou distribuído de ofício para local diferente do mandato. O afastamento ele pode ocorrer também, afastamento para estudo ou missão no exterior. Na missão oficial, ele deixará o país na condição de servidor, mas não se aplica a carreira diplomática. Ele é um afastamento discricionário, né? A administração vai deferir se quiser. A ausência não pode ser maior do que 4 anos, por exemplo, o período do doutorado. E somente após igual período será permitido novo afastamento. Então se afastou por 4 anos. Só após mais 4 anos, se passarem, é que a partir daqui que eu vou poder me afastar de novo, né? Considerando que eu me afastei aqui. Então aqui, durante esse período aqui de 4 anos, não posso me afastar. Ao beneficiado não será concedida exoneração ou licença para assuntos particulares antes de decorrido o período posterior de igual duração do afastamento. Então, por exemplo, eu fiquei afastado 2 anos.
antes de passar 2 anos, mais 2 anos, né? Só a partir daqui, passados mais 2 anos, é que eu vou poder pedir exoneração ou licença para assunto particular. Só nesse ponto aqui, ó. Antes disso eu não posso. Aqui, nessa etapa aqui, de 2 anos, depois da minha licença de 2 anos, ou 3 anos, depois da minha licença de 3 anos, por exemplo, aqui eu não posso pedir nada. O afastamento para servir um organismo internacional vai se dar com perda total da remuneração. E eu tenho outra hipótese de afastamento aqui, que é afastamento para pós estricto sensu no país. Então é mestrado, doutorado ou pós-doutorado no país. Ela é remunerada e depende do interesse da administração pública te deixar fazer ou não. Só quando não puder fazer simultaneamente com o cargo ou compensando horário é que pode solicitar o afastamento. Né? Requisitos para esse afastamento. Para poder fazer mestrado e doutorado, né, ter um afastamento para isso, eu tenho que estar no cargo efetivo há pelo menos 3 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, incluindo o estágio probatório. E não pode ter se afastado nos 2 anos anteriores ao pedido. Para assunto particular, para licença de capacitação ou para pós estricto sensu, né, para o mesmo caso. Já para o pós-doutorado, eu tenho que estar no cargo efetivo há 4 anos, incluindo o estágio probatório, e não pode ter se afastado nos 4 anos anteriores ao pedido, tanto para assunto particular como para pós estricto sensu. O servidor vai ter que permanecer no exercício após o retorno desse afastamento pelo igual período do afastamento. Se pedir exoneração ou aposentadoria antes de cumprir esse período, né, igual período do afastamento, ele vai ressarcir o órgão. Também deverá ressarcir se não obtiver o título. Então, fui lá, não consegui o título, vou ter que ressarcir também o órgão que me liberou. Me afastou com licença remunerada. Com licença não, desculpa, afastamento remunerado. Aqui sobre as concessões, eu ganho 1 dia se eu doar sangue, pelo período necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limite de 2 dias. 8 dias consecutivos se, em caso de casamento ou falecimento de cônjuge, pai, filho, madrasto, padastro, enteado, menor, sob guarda de tutela e irmão. Eu tenho aqui um horário especial ao servidor estudante, posso ter, né? Se tiver incompatibilidade de horário, com a compensação de horário por parte dele. E posso ter um horário especial também ao portador de deficiência, comprovado por junta médica. Só que nesse caso aqui, o portador de deficiência não precisa comprovar, não precisa compensar.